Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Olá, bom dia! Muito obrigada pela sua companhia. Vamos aos principais destaques de hoje. O corte do último terço da cauda dos leitões e a remoção dos dentes. Você vai saber se essas práticas são benéficas ou se prejudicam os animais. Quem trabalha em outros segmentos também quer saber sobre as atividades no campo e a origem dos alimentos. Eu gostaria de saber se os suínos podem ser alimentados com as sobras dos legumes. No quadro Urbano Pergunta Rural Responde, especialistas em suinocultura vão esclarecer as dúvidas que nós ouvimos nas ruas de São Paulo. Tem também a previsão do tempo e outras informações. Ligados e Integrados está no ar. Por conta da queda nas vendas de smartphones no último trimestre, motivada principalmente pela sanção do ex-presidente americano Donald Trump, a gigante chinesa das telecomunicações Huawei passou a investir em tecnologia para a suinocultura. A inteligência artificial da empresa está colaborando para a modernização das fazendas produtoras de suínos no país, detectando doenças, rastreando os animais, monitorando o peso, a dieta e os exercícios. Lembrando que a China é o maior produtor de suínos do mundo. Tudo é uma questão de oportunidade. E o corte do último terço da cauda dos leitões e a remoção dos dentes são práticas que ficaram no passado ou ainda são aplicadas nas granjas? Trazem benefícios ou prejudicam os animais? Vamos ver na reportagem. Os produtores de suínos não podem errar nas etapas iniciais, principalmente durante a criação dos leitões. Eventuais falhas poderiam colocar em risco todas as etapas seguintes. Os leitões nascem com pelo menos 8 dentes. Quando chegam às creches, os animais estão se adaptando às novas instalações e encerrando o ciclo patológico da maternidade. Leitões estressados podem manifestar comportamentos anormais, mordendo as caudas uns dos outros, a orelha ou provocando sucção do umbigo. São problemas graves que podem evoluir para severas infecções e comprometer a integridade e a saúde dos animais, causando muito sofrimento. No desmame, os leitões são separados da sua família, da sua mãe e dos seus irmãos de leitegada e misturados a outros animais. Os suínos tendem a formar grupos com estrutura social bem definida e hierarquia de dominância. Para evitar o comportamento agonístico nas creches, ou seja, quando os animais mordem ou brigam entre si, os leitões podem ser separados por peso ou sexo. O corte do último terço da cauda dos leitões é uma ação preventiva contra o canibalismo comum entre os suínos. O corte deve ser feito nos 3 primeiros dias de vida, com equipamentos que cortem e cauterizem simultaneamente. Já a remoção ou desgaste dos dentes é uma prática comum na suinocultura para reduzir as lesões cutâneas nos leitões e nos tetos das matrizes. Mas a ação vem sendo bastante questionada por ser muito invasiva e dolorosa e por prejudicar o bem-estar dos animais, influenciando em seu desempenho zootécnico. Estudos indicam que o manejo do corte dos dentes é desnecessário e não tornam o ganho de peso da leitegada mais eficiente. Além disso, a portaria IN 113, de 16 de dezembro de 2020, proíbe o corte de dentes com alicates e só tolera o corte do terço final da cauda quando houver lesões graves na matriz ou leitegada. E quem está aqui para falar com muita propriedade sobre o tema é a Juliana Ribas, especialista em bem-estar animal e gestora de boas práticas de produção e bem-estar animal. Bom dia, Juliana. Bem-vinda ao Ligados Integrados mais uma vez. Bom dia. Obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. Juliana, vamos então começar falando sobre o corte do último terço da cauda dos leitões. Por que realizavam ou ainda realizam esse procedimento? Certo. O corte do último terço da cauda dos leitões, ele ainda é um procedimento necessário de ser realizado na produção.
realmente ele é um coadjuvante para reduzir a incidência do canibalismo nas terminações ou na fase de crescimento. Porém, sozinho, ele não soluciona esse problema. Já que o animal ele acaba direcionando o comportamento de morder o outro indivíduo, e esse canibalismo pode ocorrer na cauda ou no flanco, devido a fatores estressantes no ambiente. Por exemplo, alta densidade, quando tem alguma falha na dieta, oscilações muito grandes de temperatura. Então, o corte de cauda ele é um fator que ele auxilia, mas sozinho ele não soluciona. Uhum. E Então... por que o terço final? Porque o animal ele não tem sensibilidade no terço final. Então, entende-se que ao remover o terço final, eu aumento a sensibilidade desse animal, então ele fica mais sensível para perceber a dor. E se um outro indivíduo começa a mordê-lo, ele tende a fugir. Você falou sobre a dor, então esse é um ponto que é bem importante a gente destacar aqui, que apesar dessa prática ser aplicada assim nas granjas, as práticas de bem-estar animal não estão faltando, né? Ele não sente dor, esse procedimento tem todo um método para ser realizado. O procedimento ele tem um método para ser realizado para minimizar complicações. O animal ele sente dor e esse procedimento ele não deve ser subestimado, uma vez que ele implica na amputação de uma parte óssea do animal, né, que é o terço final ali dos ossinhos do rabo, da cauda desse indivíduo. Então deve ser sempre utilizado um equipamento que corte, promova a cauterização e de preferência, se depois puder ser utilizado, um spray que promove efeito analgésico e antisséptico. Isso vai ajudar na recuperação mais rápida do indivíduo. São os cuidados necessários para minimizar o risco de um procedimento que é naturalmente doloroso e que hoje ainda é necessário no sistema produtivo. Isso é porque os suínos são animais bastante curiosos, você falou do canibalismo, né? A própria cauda do animal chama a atenção do outro, por isso ele vai até ali e acaba mordendo. Seria por conta dessa característica curiosa dos suínos e também por uma questão de hierarquia, que eles podem acabar brigando entre si? É mais por uma questão relacionada à curiosidade. O suíno no ambiente natural, ele passa de 70% a 80% do seu tempo explorando, fuçando, buscando alimentos. E nas nossas criações convencionais, esse ambiente é muito simples. São baias, geralmente de piso 100% ripado, que tem um comedouro, um bebedouro e os colegas. Esse ambiente não tem complexidade suficiente para que o suíno expresse o seu comportamento. E ele acaba ficando entediado. E quando ele fica entediado, ele busca a cauda do seu colega, né, do outro suíno, para explorar, porque está ali aquele pedacinho de tecido balançando e parece interessante. Então, o animal inicia o movimento por buscar a cauda do outro. Por isso, uma estratégia importante é enriquecer o ambiente dos animais. E isso a normativa 113 também traz como preocupação, que é trabalhar o enriquecimento das instalações, que nada mais é do que aumentar a complexidade para promover experiências ou interações para os animais satisfazerem essa necessidade comportamental que a gente conhece como curiosidade na espécie. Que seria a disponibilidade dos brinquedos, né? A gente pode chamar de brinquedos ali nas granjas para saciar essa curiosidade dos animais. E a remoção dos dentes também está relacionada, então, com essas características deles em um momento de estresse, para dar vazão a esse estresse, acabarem também mordendo uns aos outros, sendo agressivos uns com os outros. O desbaste do terço final do dente, ele está relacionado com uma outra característica do animal. Na verdade, eles têm uma hierarquia que eles formam nas primeiras 36 horas após o nascimento. Cada leitão define a teta em que vai mamar ao longo de toda a lactação. E se o pessoal acaba misturando esses leitões depois dessa etapa, eles brigam para encontrar novamente a sua teta. Porque às vezes eu misturei um leitão que mamava na teta 1 da porca A e coloquei ele numa porca B que a teta 1 já está ocupada. Ele não entende isso, ele acaba brigando. Então, o pessoal iniciou essa prática do desbaste de dentes, na verdade, para corrigir um outro
Uma outra falha de manejo, ou uma outra oportunidade que tem de melhorar um manejo, que é respeitar essa hierarquia de mamada dos leitões. Então, por isso que essa prática já tem sido abandonada nas granjas. Essa prática já não é aplicada mais nas granjas, então? Essa prática tem sido suprimida nas granjas, porque hoje a gente já entende que manejando os leitões da forma correta, colocando eles na sua hierarquia adequada, ou seja, realizando o que a gente chama comumente na granja de uniformização, até as 36 horas depois do parto, deixando uma teta para cada leitão. Cada leitãozinho tem que ter sua mamadeira, e a sua mamadeira tem que estar cheia. O que é isso? É o disponibilizar ração e água à vontade para a fêmea durante o período de lactação. Eu não vou ter a necessidade de fazer esse manejo, porque daí os leitõezinhos não vão brigar pelas tetas. E quando eu corto ou eu desbasto o dente do leitão, eu exponho o nervo do dente, que a gente também conhece como canal do dente. Quem já tratou canal sabe aí o quanto dói. E esse leitãozinho também sente a dor. E esse canal do dente do leitão, quando exposto, os trabalhos demonstram que ele implica em 80% de presença de fraturas, abscessos dentários, e eles facilitam a ocorrência de infecções como as artrites. Tá certo, então. Juliana, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Mais uma vez a gente falando então sobre bem-estar, né? A importância do bem-estar, quais procedimentos são realizados, quais não são realizados, mas os procedimentos realizados todos seguem as premissas do bem-estar animal, né? Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, mais uma vez. Eu que agradeço e até a próxima. Até. Olha, tá calor, mas tem chovido bastante à tarde aqui em São Paulo, viu? E aí na sua região, será que chove também? Vamos à previsão do tempo com a Kelly Ávila. Bom dia para você, Kelly. Olá, bom dia para você, bom dia a todos. Fim da semana chegando, aí a gente quer saber como é que vai ficar a previsão do tempo e hoje a gente vai respondendo também telespectadores, a Jade de Taboleiro Grande lá no Rio Grande do Norte. Mas a gente começa olhando aqui as imagens de satélite, não mudaram muito aí nessa semana, ainda nuvens mais carregadas aqui na região norte, avançando pela região também ali do Mato Piba, nordeste, mas que vai provocar chuva em boa parte do país. A gente dá uma olhadinha para ver como é que vai ficar o próximo período aí, de 1º de março a 8 de março, a primeira semana de março. A gente ainda tem pouca chuva na região sul, mas ainda 30 milímetros ali no acumulado de 7 dias, ali no Rio Grande do Sul. No restante do sul e também do sudeste, 50 milímetros. A gente tem uma redução de chuva. Aonde chove mais? Como a gente mostrou, mais na região norte, Pará, região amazônica, o Acre ainda, norte de Mato Grosso recebendo volumes de até 70 milímetros. Aí a gente vai para Taboleiro Grande, no Rio Grande do Norte, responder a Jade, que quer saber como é que vai ficar a previsão. A gente começa mostrando o final de semana, sábado, domingo e segunda. O sol vai aparecer, vai fazer bastante calor, mas tem pancadas de chuva, olha aí. Máximas entre 33 e 34 graus e olha só, as mínimas 22 graus. Faz bastante calor lá em Taboleiro, com pancadas mais isoladas. Não é chuva muito forte não, tá, Jade? Aí a gente vai ver como é que vai ficar a previsão para os próximos dias. Jade, não tem muita chuva não. No período de 30 dias, apenas 49 milímetros. São pancadas, olha aqui, ó, não chegam a 10 milímetros, no máximo 8 milímetros de chuva. E vamos ter grandes janelas a partir do dia 9 de março ali. A gente vai ter um grande período ali, quase 20 dias sem chuva. Então, praticamente sem chuva aí esse período aí lá em Taboleiro. E como é que ficam as máximas e as mínimas? A temperatura mínima de 20 graus no dia 25 de março e máxima de 35 graus no dia 16 de março. Bastante calor ainda. As máximas aqui, ó, vai ter uma pequena queda ali, mas ficam acima dos 30 graus e as mínimas ali na casa dos 20 graus também. Faça como a Jade, mande perguntas pra gente no 11 97 571 3819, mande seu nome, a cidade e o estado, que eu adoro responder aqui no Ligados Integrados, estou esperando vocês. Tchau, bom final de semana. Tchau para você, bom final de semana. Tchau, Kelly, bom final de semana para você também. E você está sentindo falta de algum tema aqui no nosso programa? Gostaria que a gente destacasse algum assunto? Envie suas sugestões de temas para o nosso e-mail ligados@canalrural.com.br. E depois do intervalo, quem mora aqui na capital quer saber mais sobre o trabalho no campo e sobre a origem da carne suína.
Especialistas respondem dúvidas sobre a alimentação dos animais nas granjas e também sobre o abate. E vamos ver quem é que chama o intervalo pra gente? Oi, meu nome é Natália Tessaro, moro na cidade de Ipê, no Rio Grande do Sul. Tenho 21 anos e há 2 anos trabalho como suinocultora. Não saia daí, porque Ligados e Integrados volta já. Voltamos e vamos mais uma vez para o campo. É hora de ver quem marcou a hashtag Ligados Integrados. Vamos ver. É a Brenda, ali na produção de frangos. Legal, muito bacana. Um abraço para vocês que produzem frangos, estão sempre participando com a gente. Muito obrigada. É muito bom mesmo que virtualmente conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês. Continuem participando. Seguimos e aqui no programa a gente traz informações técnicas para quem produz frangos, perus e suínos, mas também traz conhecimento para quem consome a carne e tem curiosidade de saber mais sobre o manejo dos animais. Urbano pergunta, Rural responde. E quem responde às dúvidas do pessoal aqui de São Paulo é o médico veterinário e assistente técnico de suínos, Cairon Adam Franz. Bom dia, Cairon, já está aqui com a gente, bem-vindo. Bom dia, Júlia, muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Está preparado para responder às dúvidas do pessoal aí das ruas de São Paulo? Sim, vamos lá, vamos ajudar o pessoal. Então vamos ver o que é que vem pela frente. Vamos ver a primeira pergunta então. Como são o abate dos suínos, né, dos porcos? Hoje, porque antigamente meu tio tinha uma chacarinha lá em Calcaia e era muito cruel. Eu era pequeno, eu lembro muito disso, entendeu? Vinha com a marreta e dava na cabeça deles, entendeu? E nós, quando criança, via aquilo como, né, uma maldade. E hoje também, né? Vamos ser sinceros. Queria saber como é o abate deles hoje. Cairon, conseguiu ouvir direitinho a pergunta ali do pessoal? Sim, ouvi. Então tá, eu acho que todo mundo aqui das cidades tem curiosidade de saber como é que é o abate dos animais, né? Se tem crueldade, se não tem crueldade, se sentem dor, se não sentem dor. Então vamos lá, vamos explicar para todo mundo que a prioridade é o bem-estar animal, né? Conta um pouquinho então sobre o abate dos suínos. Exatamente, esse tema é bastante importante, é bom a gente esclarecer como se trabalha hoje em dia, né? Hoje as agroindústrias e cooperativas que abatem os suínos, eles são extremamente voltados ao bem-estar animal. Então eu vou explicar o passo a passo de como acontece isso nos frigoríficos para todo mundo entender. Iniciando assim, normalmente o peso de abate atualmente praticado, ele gira em torno de 120, 130 quilos, né? Esse é o peso que os animais vão para o frigorífico. Antes mesmo do transporte, esses suínos eles passam por um jejum, então isso já é visando o bem-estar animal, que lá dentro do frigorífico continua. O porquê desse jejum, né? Esse jejum ele acontece para evitar que durante o transporte o animal vomite, né? E também durante a questão do abate dentro do frigorífico evite as contaminações pela comida ingerida. Chegando ao frigorífico, esses animais eles ficam sobre um chuveirinho. Esse chuveiro ele serve para os animais ficarem mais tranquilos e também fazer higienização externa, né, da pele de suíno. Entrando no frigorífico, os animais são conduzidos, tocados até lá. E aí existe uma técnica de insensibilização, ou seja, no passado, como o colega comentou, existia muito essa questão de sofrimento. Hoje isso não é mais aceito. Então o animal ele fica insensibilizado, ele não sente dor, não sente sofrimento nenhum. Então o animal desmaiado ele passa para o próximo passo do frigorífico, que é a sangria, certo? Passando pela sangria, que é onde é drenado todo o sangue do animal, existe uma banheira gigante que chama-se um processo de escaldagem. Então, nela existe uma água quente que faz a escaldagem do animal, né? Bacana. Passando isso daí, existe a depiladeira, que retira todo o pelo do animal.
E ao final dessa depiladeira, tem um profissional sempre avaliando se foram retirados todos os pelos e se a carcaça externa realmente está limpa. Passando para a próxima fase é a evisceração. Aí como que isso acontece? Tem um profissional interno ao frigorífico que ele abre a cavidade abdominal do suíno e expõe todas as vísceras, né, que entra intestino, estômago. Isso é colocado sobre uma bandeja e tanto as vísceras como as carcaças, elas passam por inspeção, certo? Por que dessa inspeção? Para ver se a carne está apta para consumo, se existe alguma contaminação ou não. As carnes que foram contaminadas ou vísceras, elas são descartadas, certo? E as aptas para consumo partem para o refrigeramento e aí destinação sim ao consumidor final. Então essa é uma forma de procedimento atualmente adotada, visando 100% o bem-estar animal. Hoje não existe mais o abate com sofrimento, com dor, como era no passado. Então, tudo para que o animal não sofra e também tudo para que a gente possa consumir uma carne de qualidade, né? Exatamente. Cairon, então vamos ver a próxima pergunta agora. Quem é que quer saber? Vamos lá, vamos acompanhar. Oi, meu nome é Davi, eu trabalho na feira. Eu gostaria de saber se os suínos podem ser alimentados com as sobras dos legumes. Legal, Davi, obrigada. Cairon, vamos responder a pergunta do Davi, depois eu queria complementar com mais uma curiosidade aqui. Vamos lá, então, do que é que os porcos se alimentam, afinal? Certo. Essa é uma dúvida muito importante que o colega trouxe. A alimentação com restos alimentares ou até mesmo de legumes, ela é uma prática atualmente não recomendada do ponto de vista sanitário. E no Brasil ela é até mesmo proibida. Eu vou explicar o porquê disso. Existe uma doença chamada peste suína africana. Em 1978, essa doença ela adentrou o Brasil através de alimentos contaminados oriundos de um voo da Europa. Então, essa doença foi introduzida ao Brasil, obviamente erradicada, hoje não temos mais ela, mas é uma doença que causa muito impacto para os suinocultores. Então, após esse surto, essa incidência de peste suína africana, optou-se por não alimentar os animais com restos alimentares. O que existe hoje são os alimentos alternativos, né? São alternativos aos convencionais. Os convencionais é o quê? Basicamente a ração, que é ofertada aos suínos, e os alternativos aí entram, por exemplo, o milheto, a cana, que é um produto bastante utilizado, a mandioca, mas não que são sobras, e sim alimentos sadios e colhidos da lavoura. Pois é, a curiosidade que eu queria te esclarecer com você é justamente se, quando a gente ouve o pessoal falando que os suínos comem lavagem, não tem nada a ver isso. Isso é totalmente ultrapassado, Regina. Isso não acontece e até mesmo porque esses alimentos, que é a tal da lavagem, que é muito comentado, é um alimento que normalmente pode estar estragado. Então vai prejudicar o desempenho do suíno e até mesmo causar abortos. Então isso não é indicado. É mito, né? E para a gente completar aqui então, tem mais algum mito que você quer trazer aqui para a gente, esclarecer de uma vez por todas? Porque a suinocultura está rodeada de mitos aí, né? Exatamente. Existe um grande mito que ainda é comentado, que é sobre a cisticercose, né? Então ela é uma doença que pode acometer os suínos, e que o mito é o seguinte, que as pessoas que comem carne de suíno podem adquirir essa verminose, né? Realmente isso é um mito, porque hoje todos os frigoríficos de suínos, ao qual o consumo da carne é destinado aos humanos, ela passa por inspeção, sendo federal, sendo estadual ou até mesmo municipal. Nesta inspeção, todos os órgãos do animal e a carne, incluindo a carne da bochecha, que é chamada de masseter, elas são avaliadas, né, minuciosamente em busca desses parasitas ou ovos. Então, elas só são destinadas ao consumo humano se não possuem nenhum parasita ou ovo dessa doença. Então, de uma vez por todas, é uma carne segura, sim? Sim, obviamente. Tá certo. Cairon, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, esclarecendo as dúvidas e os mitos aí do agronegócio, principalmente da suinocultura. Muito obrigada. Em nome da Zoetis, agradeço a oportunidade. Até a próxima.
Os custos de produção continuam preocupando avicultores e também a indústria. O setor encaminhou ao Ministério da Agricultura pedidos relacionados à retirada do PIS/COFINS na importação do milho, mas ainda não obteve resposta. Por isso, no Rio Grande do Sul, produtores e indústrias anunciaram redução da produção da carne de frango e ovos entre 15% e 30%. Você sabia que todos os nossos programas ficam disponíveis no YouTube? Você pode rever o programa que quiser, inclusive de hoje. Basta acessar o YouTube do Canal Rural e procurar pela playlist Ligados Integrados. Terminou o programa de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo que nós preparamos para você. Até a próxima. Tchau! Ligados e Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.